Algumas vezes, quando eu vejo algumas das piores personalidades na rua, eu sinto como se o meu coração devesse jorrar em lágrimas de gratidão. Porque se Deus me tivesse deixado só e não me tivesse tocado por sua graça soberana, que grande pecador eu teria sido. Eu teria ido aos extremos do pecado, mergulhado nas maiores profundezas do mal. Também não teria reprimido qualquer vício ou loucura se Deus não me tivesse restringido. Eu sinto que eu teria sido o próprio rei dos pecadores, se Deus me tivesse deixado só. Eu não consigo entender a razão pela qual sou salvo, exceto sobre a base de que Deus queria que isso fosse assim, e queria soberanamente. Eu não posso, se olhar sinceramente, descobrir qualquer tipo de razão em mim mesmo pela qual eu deva ser um participante da graça divina. Se não estou neste momento sem Cristo, é somente porque Cristo Jesus tem sua vontade voltada para comigo, e que esta vontade é que eu deveria estar com Ele onde Ele estiver, e que deveria partilhar da sua glória. Não posso pôr a coroa em nenhum outro lugar, exceto sobre a cabeça daquele cuja poderosa graça soberana tem me salvado de seguir abaixo para o abismo. Foi Ele que transformou meu coração e me colocou de joelhos diante de si. Posso bem me lembrar da maneira pela qual eu aprendi as doutrinas da graça em um único instante. Nascido, como todos nós somos por natureza, um arminiano, ainda cria nas velhas coisas que tinha ouvido continuamente do púlpito, e não via a graça soberana de Deus. Quando estava vindo a Cristo, pensei estar fazendo aquilo tudo por mim mesmo, e ainda que buscasse o Senhor sinceramente, não tinha ideia de que o Senhor estava me buscando. Não penso que o novo convertido esteja, a princípio, consciente disso. Eu posso relembrar o dia e a hora exatos em que pela primeira vez recebi aquelas verdades em minha própria alma, quando elas foram, como diz John Bunyan, gravadas em meu coração como com um ferro em brasa. E eu posso recompor como me senti quando cresci repentinamente de um bebê para um homem que havia feito progresso no conhecimento das Escrituras, por ter encontrado, de uma vez por todas, a chave para a verdade de Deus. Em uma noite de um dia de semana, quando estava sentado na casa de Deus, não estava pensando muito sobre o sermão do pregador, porque não cria nele. Um pensamento me tocou: como você veio a ser um cristão? Eu vi o Senhor. Mas como você veio a buscar o Senhor? A verdade lampejou por minha mente em um momento. Eu não poderia tê-lo buscado a menos que tivesse havido alguma influência prévia em minha mente para me fazer buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas quando perguntei a mim mesmo como eu vim a orar, fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Como eu vim a ler as Escrituras? Eu as havia lido, mas o que me levou a assim proceder? Então, em um instante, eu vi que Deus estava na base disso tudo, e que Ele foi o autor da minha fé. E assim, toda a doutrina da graça se tornou acessível a mim, e dessa doutrina eu não me afastei até hoje, e desejo fazer desta a minha confissão perpétua. Eu atribuo minha conversão inteiramente a Deus. Certa vez compareci a um culto onde o texto veio a ser: Ele escolherá para nós a nossa herança. E o bom homem que ocupou o púlpito era mais do que apenas um pouco arminiano. Por esta razão, quando começou, ele disse: essa passagem se refere inteiramente à nossa herança temporal, não tem nada a ver com nosso destino eterno. Por quê? Disse ele. Nós não queremos que Cristo faça por nós a escolha do céu ou do inferno. Isto é tão claro e direto que cada homem que tem um grão de senso comum irá escolher o céu, e nenhuma pessoa será tão desajuizada que escolha o inferno. Não temos qualquer necessidade de alguma inteligência superior ou de qualquer grande ser para escolher o céu ou o inferno por nós. Isso é deixado para o nosso próprio livre-arbítrio, e temos bastante sabedoria dando-nos meios suficientemente corretos para julgar por nós mesmos. E, portanto, como ele muito logicamente inferiu, não há necessidade de Jesus Cristo ou de qualquer outro fazer a escolha por nós. Nós podemos escolher a herança por nós mesmos, sem qualquer assistência. Ah, eu pensei, mas meu bom irmão, pode ser mesmo verdade que nós podemos, mas penso que precisamos querer algo mais que o senso comum antes que possamos escolher corretamente. Primeiro, deixe-me perguntar,
Não devemos todos nós admitir uma soberana providência e a designação da mão do Senhor como os meios através dos quais nós viemos a este mundo? Aqueles homens que pensam que, depois de tudo, nós somos deixados ao nosso próprio livre-arbítrio para escolher este ou aquele para direcionar os nossos passos, devem admitir que nossa entrada neste mundo não aconteceu por nossa própria vontade, mas que Deus teve, naquela hora, que escolher por nós. Que circunstâncias foram aquelas, sob nosso controle, que nos direcionaram a eleger certas pessoas como sendo nossos pais? Tivemos nós alguma coisa a ver com isso? Não foi o próprio Deus que determinou nossos pais, nosso local de nascimento e amigos? John Newton costumava contar uma parábola sobre uma boa mulher que, de modo a provar a doutrina da eleição, dizia: "Ah, meu caro, o Senhor deve ter me amado antes de eu nascer. O caso contrário, Ele nunca teria visto nada em mim para me amar depois." Estou certo que é verdade no meu caso. Eu creio na doutrina da eleição porque estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. O caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Se seria admirável ver um rio brotar da terra já crescido, tanto mais seria olhar pasmado para uma vasta fonte da qual todos os rios da terra saíssem borbulhando de uma só vez, 1 milhão deles nascendo em um só nascimento. Que visão haveria de ser? Quem pode concebê-la? E ainda assim, o amor de Deus é aquela fonte, formando cada um dos rios de misericórdia, os quais têm sempre satisfeito o nosso povo com todos os rios de graça durante o tempo e de glória depois de subirem. Minha alma, permaneça naquele manancial sagrado e adore e exalte para todo sempre a Deus, nosso Pai, que tem nos amado soberanamente.